Prezados estudantes, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos principiando agora a aula 2, nessa ideia de pequenas gravações. A nossa discussão dessa semana são as fronteiras em movimento, também chamado frentes de expansão. E teremos hoje a discussão entre o texto básico, obrigatório, do José de Souza Martins, O Tempo da Fronteira, derivado de longas pesquisas do professor, especialmente em Rondônia, Mato Grosso e Maranhão, e da década de 70 em diante, e como complementar o texto clássico do Frederick Turner, que é o significado da fronteira na história americana, que é do final do século XIX. Portanto, a gente tem aí, entre os dois textos, a distância de um século. O texto complementar é de um historiador e o texto básico é de um sociólogo. Então, nesse sentido, vamos tentar pensar essa ideia de fronteira nos dois autores e vamos principiar por o núcleo da fronteira na tese do Frederick Turner, que é essa ideia da fronteira como frontier, ou a fronteira como movimento. Ou seja, trata-se de fato da ideia de ocupação territorial por diversos agentes econômicos. Estamos aqui, no caso do Frederick Turner, com a ideia da fronteira fundamentalmente o ponto de contato entre o mundo selvagem e a civilização. Ou seja, aqui está imbuído em sua interpretação, vamos já ver mais na frente, mais concepções evolucionistas da história, e, claro, essa dicotomia entre selvageria e civilização presente nesta ideia. Ou seja, é a ideia da ocupação territorial por parte do chamado pioneiro no oeste dos Estados Unidos. A ideia fundamental é pensar a fronteira como um movimento espacial e temporal, simultaneamente, de conquista e colonização do leste para o oeste, especialmente entre o século XVII e o finalzinho do século XIX, onde se situa a própria conferência na Associação Americana de Historiografia, em Chicago, quando o Frederick Turner profere essa conferência. É importante também situar que esse trabalho ao mesmo tempo, uma crítica a outras interpretações de historiadores nos Estados Unidos que estavam em voga até então, como a de ver as instituições dos Estados Unidos principalmente como fruto de instituições europeias, particularmente alemães, principalmente aí as instituições ligadas à democracia, e a tese da escravidão no sul dos Estados Unidos. É importante a gente aí parar para pensar que só está no finalzinho do século XIX, só está mais ou menos com os 30 anos que acabou a Guerra de Secessão entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, a obra do Frederick Turner está situada nessa dimensão, de pensar principalmente a fronteira como uma tese de americanização da história americana. O núcleo desta tese podemos dividir em 3 momentos chaves. Importante também, antes de partir para esse tópico do núcleo, dizer que esta tese teve várias influências na interpretação da fronteira no continente americano, inclusive no Brasil, quando as ideias de Frederick Turner e tantos outros historiadores e intelectuais americanos passaram a ter influência no Brasil, especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial. Basta a gente fazer uma referência a trabalhos como o do Cassiano Ricardo, A Marcha para o Oeste, de 1940, do próprio Sérgio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteiras, e as 4 conferências, que depois foi publicada em livro, do Gilberto Freire, Interpretação do Brasil, onde tem um capítulo específico sobre o sistema de plantation e a questão do movimento da fronteira.
todos esses autores dialogando diretamente com esta tese do Frederick Körner, ou concordando, ou tendo posições críticas em relação a ela, mas o debate especial está em torno deste núcleo da tese da fronteira. Podemos dividi-la, especialmente em 3 momentos, não necessariamente separados, que é os europeus penetram o wilderness, né, que é a natureza inóspita e remota, perdem a vestimenta cultural europeia, se adaptam a essa cultura local, e aí tem a ver, de fato, com essa penetração, não é, nos vários momentos desse deslocamento para o oeste, como que esses pioneiros, como ele fala, né, como metaforicamente, saem do vagão do trem e se colocam na canoa de madeira, ou seja, se adaptando à cultura indígena local. Elementos dessa adaptação também está presente na própria obra Caminhos e Fronteiras, do Sérgio Buarque, aqui no Brasil. Criam trilhas e rotas com a civilização por meio do sistema de transporte e comunicação, ou seja, depois dessa adaptação à vida local, há aos poucos estas formas de comunicação, dependendo das novas ondas de deslocamento para a fronteira, com as conexões com a civilização europeia, principalmente através aí das vinculações com a maneira como a comunicação vai avançando. Ali no século XIX já aparece, né, no final do século XIX já aparece o telégrafo, já temos aí o trem. Então, todas essas questões estão postas aí na maneira como, aos poucos, esse mundo separado, né, do europeu que se adapta à vida local vai se conectando com a chamada civilização europeia. E aí passa a surgir, na visão do autor, uma sociedade compósita, a partir de matrizes americanas e europeias, de diferentes lugares, não somente da Inglaterra. E aí o autor está destacando especialmente as outras migrações de alemães, de islandeses, de escoceses, que vão para as regiões centrais e oeste dos Estados Unidos, que é aí o que ele está chamando especialmente de fronteira compósita, a partir principalmente do destaque que ele dá à região da Pensilvânia. É a tese de que a fronteira é a mais rápida e efetiva forma de americanização. Então, esse é o núcleo principal da tese. E aí a gente chega na ideia evolucionista que está por detrás desta tese da fronteira, que é, ou seja, os Estados Unidos, nesta visão ideológica do autor, aparece como uma enorme página na história das sociedades. Ou seja, é como se, ao ler este movimento de ocupação territorial e de exploração da terra, né, que vai do leste para o oeste, pudéssemos ver todos os períodos da história da humanidade condensada nesta história dos Estados Unidos. Ou seja, através do espaço, da forma de ocupação do espaço através do tempo, eu posso ver aí os principais passos, né, desde as formas indígenas e nômades até as formas mais modernas de modernização através do surgimento de cidades e de transportes como o próprio trem. É importante também pensar que uma das questões fundamentais dessa tese da fronteira é pensar a fronteira como produtora de valores e instituições nos Estados Unidos, ou seja, pela ideia mesmo de que nesse movimento da fronteira que se pensa maior uma unidade nacional, até porque se deslocam pessoas, né, nos movimentos migratórios mesmo, pessoas de várias regiões para essa ocupação das terras livres do Oeste, onde nos estados de fronteira, onde as ideias de sufrágio, desculpe aí o erro de digitação, de sufrágio, aparece primeiro, né, conforme os dados que o autor vai apresentando em sua conferência. A ideia, principalmente, das noções de individualismo da democracia norte-americana se deve também a essa busca por terras livres na região oeste e também o desenvolvimento de um intelecto prático, flexível
inventivo que esses homens da fronteira desenvolvem na sua prática diária de ocupação territorial. Portanto, essa fronteira é vista como terra de oportunidades, lugar onde em outros lugares já estão saturados, as pessoas se deslocam em torno de terras baratas para o oeste, e que, portanto, isso provoca uma ruptura com a tradição, inclusive com essa tradição europeia. Esse quadro aqui, esse mapa, apresenta um pouco o que são essas ocupações territoriais do que era no século XVII aos antigos 3 estados do contexto da independência, e as conquistas territoriais, especialmente aí no século XIX, quando há compras e anexação de vários outros territórios, tanto da França como do México. Portanto, durante o nosso encontro de amanhã, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre este quadro, não é? Que é um quadro de 1972, chamado Progresso Americano, e que a gente pode debater isso com vocês em nosso encontro presencial. Então, a partir de agora, feito essa breve introdução sobre as ideias centrais do texto do Frederic Turner, texto auxiliar, a gente passa para o texto principal, com outra perspectiva analítica. Se aqui tem essas presenças evolucionistas e uma visão fortemente ideológica em nome da expansão territorial dos Estados Unidos, é impressionante como neste combate a outras interpretações dos Estados Unidos, o próprio autor chega no momento do texto a chamar a própria escravidão um incidente na história americana, né? Então, a partir de agora, a gente passa a tratar especialmente da região amazônica no Brasil, a partir do trabalho do José de Souza Martins. Então, nesse sentido, o texto do José de Souza Martins vem em uma outra direção, um outro debate, claro, levando em consideração essa influência do Turner, mas, de fato, pensando a maneira como se interpretou essas frentes de expansão no território brasileiro, especialmente na região amazônica. Então, o primeiro ponto importante é pensar que se trata agora de uma interpretação marxista desse contexto da fronteira, heterodoxa, né, uma interpretação heterodoxa, né, tentando pensar aí a maneira como a sociedade capitalista se estrutura nessas regiões de fronteira. E aí o primeiro debate importante é essa do modo de ver a fronteira. Para o autor, ele faz um contraponto entre as visões dos geógrafos e dos antropólogos, na maneira em como a fronteira foi pensada. E aí, trabalhando, inclusive, com geógrafos que pensaram as frentes de expansão, inclusive partindo de São Paulo, na década de 40 e 50, esses geógrafos, inclusive influenciados pelas ideias de Frederic Turner, estão pensando especialmente as chamadas frentes pioneiras, ou, desde o olhar do pioneiro, a maneira como se dá o processo de modernização do campo, especialmente através aí da transformação da terra em mercadoria. Então, portanto, é um olhar aí direcionado a um agente principal dos processos de modernização do campo brasileiro. Enquanto ele faz um contraponto com as leituras dos antropólogos, e aí com destaque especial ao Darcy Ribeiro, pensando as frentes de expansão a partir do outro lugar, daqueles que estão do outro lado da fronteira, particularmente os índios e os camponeses. No caso do Darcy Ribeiro, especialmente aí a questão dos indígenas, né, na sua formulação sobre a questão das fronteiras da civilização, pensando aí como que essas expansões vão destruindo os modos de vida
indígena. A pensar essas duas formas de ver a fronteira é tentar, a partir daí, elaborar um conceito próprio de frente de expansão e a maneira como esses dois processos, tanto que os geógrafos chamam frentes pioneiras, como os antropólogos chamam de frente de expansão, pode se comunicar numa unidade diversa e contraditória para explicar o próprio movimento da fronteira. Então, nesse sentido, é importante pensar que a fronteira para o José de Souza Martins é fundamentalmente o lugar do conflito social. O lugar do conflito social entre mundos, entre interesses, entre perspectivas e temporalidades distintas. Então, é esse lugar do encontro e desencontro com o outro, onde estão presentes visões de mundo, tempos diferentes e perspectivas de projetos humanos variados. Portanto, a fronteira não é somente um espaço geográfico, mas é, sobretudo, fronteiras de civilizações, fronteiras de mundos, fronteiras temporais, e, em última instância, que dá título ao próprio livro do José de Souza Martins, Fronteiras do Humano. Então, nesse sentido, a gente parte desta conceituação de fronteira para pensar processos mais gerais das frentes de expansão no contexto amazônico. É importante pensar que, a partir de José de Souza Martins, a frente de expansão é fundamentalmente um lugar de conflitos e rearranjos dos territórios ocupados. Ou seja, a própria ocupação dos camponeses, né, nessa frente demográfica dos camponeses que se dirigem para a Amazônia, reestruturam os espaços e os territórios indígenas, possibilitando o acirramento ou a geração de conflitos com outros grupos indígenas por ocupação espacial. Então, ele vai dando dados de como essa intensificação de conflitos entre os próprios grupos indígenas se intensificam na região devido a esse deslocamento de populações para a área. O problema da posse da terra é algo extremamente importante nesse deslocamento dessas frentes de expansão, especialmente porque temos aí a ideia menos da ideia da propriedade privada da terra e mais a posse da terra, em que está em disputa aí diferentes agentes, né? tantos pobres, poceiros, como grupos econômicos mais poderosos que também ocupam essa terra aí, portanto, né, o debate todo entre poceiros e grileiros na Amazônia ainda é um debate extremamente atual. E tudo isso gera conflitos e mortes no campo. Né? Basta a gente ver o noticiário nos últimos anos, como tem se intensificado esses conflitos agrários. Aquilo que o autor pensa como dados, especialmente do contexto da ditadura militar, os últimos anos também têm acentuado bastante estas disputas por territórios na região. Portanto, o que temos mesmo, então, pensar a fronteira como conflito é pensar nessas várias dimensões de conflito. Conflito entre os grupos indígenas, conflito entre os chamados índios integrados e os índios isolados, conflitos entre poceiros indígenas, conflito entre poceiros e grileiros, conflito com grupos, né, com grupos econômicos, empresas poderosas que se apropriam dessas terras e apresentam documentos variados, muitas vezes falsificados. Então, todas essas questões do conflito em torno do território e da terra é fundamental para o entendimento desta fronteira. E também esse conflito mais estruturante, o conflito entre as lógicas que estão para além, as lógicas das relações sociais que estão para além das relações capitalistas e a maneira como as relações capitalistas chegam nesta região, né? Quando aí a gente contrasta principalmente o que o autor está nomeando como frente pioneira, principalmente esta frente de expansão do capitalismo,
com todas as suas relações capitalistas de produção, e as frentes de expansão, que para o autor seria principalmente marcado por estas formas não capitalistas, como as formas de dominação pessoal, mandonismo, escravidão e etc. Então, nesse sentido, para o autor, a frente de expansão é fundamentalmente uma frente de expansão territorial do capital na região amazônica, marcada por relações não capitalistas, a produção do capital, peonagem, escravidão por dívida e etc., e marcada principalmente no mundo camponês por relações mercantis na frente de expansão. O que contrasta com, como eu já falei antes, com as relações capitalistas nas frentes pioneiras, que geralmente chegam depois nestes lugares. Portanto, a gente pode dizer que, para o autor, um dos conceitos fundamentais, e aí ele vai, de fato, pensar isso, é que muitas vezes esses dois termos, frente pioneira e frente de expansão, foram pensadas como sinônimo, e o autor quer demarcar que o conceito mais importante para pensar outras dimensões, potencializar interpretações que não se reduza ao mundo, à dimensão econômica, é pensar a categoria de frente de expansão como este lugar de contrastes e de conflitos de mundos e de tempos. Por isso, o conceito que nomeia o próprio texto é a ideia do tempo da fronteira. Pensando aqui que na fronteira temos distintos tempos históricos, né, o que chama de tempos históricos heterogêneos na frente de expansão, onde a visão do indígena, né, ou seja, o tempo, a temporalidade do indígena é diferente da do camponês, que é diferente da do ribeirinho, que é diferente do comerciante e do explorador de madeira, que é diferente da grande empresa transnacional que chega nestas regiões. Portanto, a ideia fundamental aqui é pensar nesses tempos históricos heterogêneos na frente de expansão. E, claro, desde a perspectiva destes pioneiros que estão conquistando esses territórios, geralmente as outras formas de vida são vistas como atraso. É impressionante como essas noções de preguiça, atraso, vagabundo, né, ou seja, vários termos que são usados para se dirigir, inclusive aos indígenas, tem como perspectiva essa de fazer com que, ou seja, de fazer o tempo do pioneiro como a medida de todas as coisas, ou seja, de que os outros devem ser analisados sobre a baliza deste pioneiro que é visto como aquele que está levando desenvolvimento e progresso para a região. E, claro, como sabemos, a destruição da própria floresta. O autor também chama a atenção, né, nas páginas finais do texto, sobre a maneira como esses deslocamentos, profundos deslocamentos para a Amazônia, né, e aí principalmente da migração nordestina para a região, nessas frentes de expansão, vai acompanhado também de perspectivas religiosas sobre lugares, né, de terras de oportunidades e lugares de redenção. E aí é o que ele chama a atenção para as marcas do milenarismo medieval presente em vários movimentos que se deslocam nas margens dos rios da Amazônia, né, procurando esses lugares de redenção. O que a gente pode, não é, discutir, né, até que ponto o autor, ao nomear esses tempos de história, ao posicionar indígena no limite da história, com H maiúsculo, ao falar em um milenarismo medieval, nessas formas de busca, né, da terra prometida, não estaria também caindo, né, em dicotomias, em visões simplificadas dos tempos históricos.
coisa que ele vai negando, né? Ou seja, na sua formulação, ele está sempre pensando que não se trata de evolucionismo, que não se trata de pensar esses tempos históricos como sucessivos, não é? Ou seja, é no mundo contemporâneo que essas temporalidades se encontram e se desencontram. Mas no momento em que se, ao longo do texto, fala de armas primitivas, a falar das formas, né, das armas indígenas, falar aqui milenarismo medieval, essas formas de pensar, se não estaríamos aí com concepções de história ainda limitadas na própria interpretação do autor. É importante que a gente também pense, principalmente nesse momento dele, ele analisar, aqui tem uma tese importante, né, voltando um pouco, aqui tem uma tese importante do José de Souza Martins. O autor critica todas essas concepções de que na história brasileira tenha e aí próximo, né, as interpretações que sucedem, o Caio Prado Júnior, a própria Escola Paulista, né, de leituras do Capital. Aqui a ideia do autor é pensar o modo, o sistema capitalista como contendo várias contradições, inclusive de formas não capitalistas de produção. Isso não deriva, e aí o autor faz ênfase, não se trata de resquícios de feudalismo, não se trata de articulação de modos de produção distintas, mas trata-se fundamentalmente de lógicas não capitalistas que entram no circuito de reprodução do grande capital na sua expansão territorial. E aí, por sua vez, a peonagem, a escravidão por dívida, que acontece aí nas diferentes frentes de expansão, né, quando a gente pensa aí mesmo como foi o mundo da borracha na região amazônica, e as formas contemporâneas, né, em torno da, da mineração, em torno das madeireiras, todas essas questões e relações trabalhistas não capitalistas, para o autor, isso serve para a reprodução do próprio modo de produção capitalista e não se trata de um modo de produção distinto. Então, é interessante a gente pensar, ou seja, avaliando, né, e pensando como Marx, não se trata de que a acumulação primitiva é um ponto de partida para a acumulação de capital, mas fundamentalmente a acumulação primitiva está presente em suas várias faces de produção, inclusive neste movimento de acúmulo de capital na fronteira. Então, nesse sentido, é importante, né, voltar um pouco para pensar esta tese fundamental que o autor vai desenvolvendo no texto. E, por último, aqui, interessante esta categoria, né, que ele vai chamar de fronteiras do humano. É que, de fato, nesta fronteira está em jogo essa questão, né, do outro, nestas situações variadas de conflitos, o chamado civilizado, pioneiro, trabalhador, se contrapõe aos denominados por estes de selvagens, preguiçosos, vagabundos, né? Ou seja, são visões de mundo atravessado por julgamentos morais, por destituição da dignidade do outro, como, né, no limite como humanos, como o autor vai dando dados de como se apresentam como cristãos e os próprios indígenas vistos como pagãos ou caboclos ou bichos do mato. Ou seja, que não tem aí uma humanidade. E aí, inclusive, no relato lá dos indígenas, né, das crianças que estavam jogando pedra no índio, e o autor pergunta, né, fala que, né, não faça isso, está jogando isso em gente. E aí os próprios meninos dizem, não são gentes, né, como a gente. Então, ou seja, essa ideia da destituição da humanidade do outro, nestes confins da fronteira,
é algo fundamental do que o autor aqui está analisando. E, claro, com o diálogo, a gente pode dizer que toda essa construção é num diálogo bastante interessante sobre perspectivas cruzadas, né, nas noções de como o indígena também vê o branco nesses contextos de fronteira, e aí uma aproximação muito bacana com uma biografia antropológica sobre essas situações, né, dos indígenas em diversos lugares, né, com pesquisadores que têm pesquisa sobre esse universo das mentalidades, das perspectivas dos índios e de como eles veem os brancos. Então, nesse sentido, a gente tem, para concluir, algumas imagens aí destes encontros variados de mundos que acontecem nessas chamadas fronteiras da civilização, entre aspas. Aqui, né, ou seja, o mundo aí dos garimpos e dos seringueiros na região, e, claro, a dimensão toda das madeireiras que estão presentes, né, nas formas de desmatamento aí de várias áreas da região, e que vocês podem acompanhar bastante isso no próprio filme Iracema, uma transa amazônica. Então, é isso, o nosso encontro amanhã a gente vai retomar essas discussões a partir das leituras de vocês e cruzando aí com o documentário do Glauber Rocha e com o filme Iracema, uma transamazônica. Então, até amanhã no nosso encontro.